E aí, gente, nas entrevistas, aí, hoje vamos falar com a candidata a prefeita, aí, a Márcia Pará e a Alessandra Esquivel, né? Por que essa chapa feminina, né? E quem são vocês, né? Conte-nos um pouco aí. Vamos lá. Essa chapa feminina, na verdade... já tá gravando, né? Eu descobri que nós somos as primeiras no Brasil a fazer uma chapa 100% feminina, né? E foi por acaso, na verdade, que eu escolhi a Alessandra não só por ela ser mulher, mas pelo currículo dela, pela competência dela, né? Ela, além de ser policial civil, também é defensora da mulher, né, na questão da violência doméstica, ela é ativista da causa, e também é protetora de animais, que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nela. Eu falei assim, meu Deus, que lindo. Tem até um vídeo que a gente postou aí recentemente, que eu assustei a Alessandra invadindo o negócio para resgatar os animais. Ela tem, assim, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na Alessandra, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, né, Alessandra? Porque geralmente só eu falo dela. Queria que a Alessandra se apresentasse aí para o pessoal. Então, na verdade, eu sou policial civil, né, há 8 anos, vai fazer já. E a Márcia, eu conheci a Márcia quando eu fui entrar como vereadora, né, no partido. E aí a gente conversando e tudo mais, e ela falou, não, mas eu quero você para outra coisa. Aí eu falei, o que é? Eu quero que você saia como minha vice. Aí eu falei, vamos pensar, vamos analisar melhor essa situação. Houve uma resistência até de algumas pessoas do próprio partido, né? Porque duas mulheres, mulheres. Mas assim, que coisa estranha vai ficar. Eu falei assim, não, gente, pera. Pra mim, eu não vejo. Sempre teve 2 homens, e por que não 2 mulheres? Não faz diferença. A gente tem o mesmo grau de competência que qualquer outra pessoa, não depende de gênero, né? Sim. Aí eu aceitei, né, entrar como vice dela. E até houve outras propostas de outros homens, né, entrarem até para coligar, que queriam coligar com a gente. E os próprios vereadores do partido falaram, se a Alessandra sair, a gente sai também. Então eles queriam apoiar, a gente teve um apoio grande do partido, né? Sim, graças a Deus. Que aceitaram e gostaram muito da composição da Márcia, né? E a minha história, por que eu decidi entrar na política? Porque, assim, como policial, eu entrei porque eu queria trazer melhor segurança, qualidade de vida, queria proteger o cidadão, né? E chegou num momento em que eu fiquei engessada. Eu falei, bom, é o que a gente chama na gíria policial, estamos enxugando o gelo, né? Então, aí eu falei, não, houve a proposta do partido, né? Na época foi o PMN, o Partido da Mobilização Nacional, que me fez o convite. E aí depois eu acabei indo pro DC, porque o PMN meio que descambou, assim, quebraram os elos lá. O meu padrinho saiu do partido. E aí eu vim pro DC. E comigo eu tive essa sorte de ter. Eu entrei na política porque na verdade eu sempre fui ativista. Eu sofri violência sexual quando criança, né? Então a minha causa sempre foi essa questão do abuso sexual infantil, e eu me tornei ativista desde a minha adolescência. Fui radialista de rádio comunitário. Quando eu era criança, eu passei assim por situações, eu sempre achei que eu não poderia mudar nada, né? Mas aí depois de um tempo eu vi, não, eu posso fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas. Eu só não imaginava que poderia ser através da política. Eu fui para os movimentos sociais porque eu acreditei que seria dessa forma que eu fosse mudar alguma coisa. Mas enfim, quando eu tinha 17 anos, a minha mãe era ambulante, estava vendendo sopa e churrasco. Eu sempre conto essa história, que ela tinha alvará, inclusive, para estar trabalhando, mas ela foi presa. Ela foi presa porque estava vendendo sopa e churrasco na rua, fora do horário do alvará dela. E aí aquilo me mexeu muito, porque eu vi uma mulher trabalhadora sendo presa, né? E eu nunca esqueço do olhar da minha mãe entrando na viatura. E eu fiz um voto com Deus. Eu disse, um dia eu vou ser alguém muito importante para mudar a vida do povo trabalhador, para que o pobre trabalhador não precise passar por esse tipo de humilhação, né? E aí o tempo passou, eu acabei indo para a faculdade de Direito, achei que sendo juíza eu poderia mudar alguma coisa, e já no primeiro ano de Direito eu descobri que o juiz ele segue um rito, que quem cria o rito é o político, ele só vai seguir aquilo que o político criar, né? Aquela lei que o político fizer. Eu falei, recebi o convite,
né, de um rapaz da política para entrar na política, achava que era coisa para bandido. Inicialmente eu fiquei até ofendida quando ele me convidou, né, mas ele queria que eu fosse só cabo eleitoral, e eu acabei me apaixonando pela política, né. Eu gosto muito de citar uma frase que eu conheci bem no início da minha carreira como política. Platão dizia que aquele que não gosta de política, entenda que será governado por quem gosta. Então, nesse momento, eu falei assim, pera, é melhor eu começar a gostar de política, porque eu acredito que uma pessoa de bem dentro da política tira um corrupto, né? Então, por isso eu comecei a minha vida na política, aqui na cidade, como militante mesmo, fazendo o ativismo político, né? Não política de frente e tal. Aprendi, fiz muitos cursos de formação política, tanto que na faculdade Anchieta eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, e lá na faculdade eu comecei a dar aula de formação política, porque eu tinha vários cursos pela Fundação Ulisses Guimarães que me deixavam apta para dar curso de formação política, né? Tive vários alunos, era um trabalho voluntário na faculdade. Lá atrás eu comecei a incentivar as pessoas, há cerca de 7 anos atrás eu comecei a dar aula de formação política, e eu dava para pessoas normais. Inicialmente era só para os alunos do curso de Direito, né? Mas aí eu estendi, eu falei assim, se mais pessoas quiserem fazer o curso, elas também vão fazer. Eu fiz essa parceria com a Faculdade Anchieta e a gente conseguiu aí formar vários alunos na cidade, hoje que são pessoas instruídas politicamente, né? Que legal. Marcelo, no que se refere à situação social, relacionamento com a comunidade em geral, quais são as suas principais linhas programáticas aí do seu plano de governo? Olha, como a maioria das pessoas que me acompanha sabe que eu tenho uma página chamada Márcia Pará, tá? Nessa minha página, eu recebo denúncia de todo jeito, de todo tipo de problema aqui da cidade. Há cerca de 4 anos que as pessoas vêm denunciando para mim, e aí eu nem tinha página, eu usava o meu perfil pessoal. E aí depois eu falei, pera, esse negócio aqui tem que ficar mais profissional, né? E aí eu criei a página, então eu recebo muitas denúncias, principalmente da saúde pública, né? Então eu fiz um plano de governo que eu não quis que fosse nada genérico. O nome do meu plano, eu quero até mostrar para as pessoas, por isso que eu peguei aqui, é Jundiaí do Povo, o nome da minha chapa. Por que eu escolhi essa chapa, esse nome para a chapa? Porque foi um plano de governo baseado em todos os problemas que eu venho ouvindo nesses 4 anos das pessoas, né? Então, assim, a política, ela é feita de pessoas que têm problemas no serviço público da cidade, né, que pagam seus impostos e querem a solução, né? Então, nesses 4 anos eu vim buscando soluções e foi o que eu coloquei dentro do meu plano. Então, para a saúde, né, que eu digo que é o top dos problemas aqui da cidade, eu criei uma das, né? Vocês entrem lá na minha página e olhem o meu plano de governo, que ele está disponível lá. Uma das coisas que eu coloquei assim, que vai ser o melhor, eu acredito, que de todas as coisas do plano, que será o voucher da saúde. Você já ouviu falar do cartão de todos? Sim. Cartão de todos? Pois é, então, eu não conheci o cartão de todos. Eu conheci o cartão de todos. Tá ao vivo ou não? Tá ao vivo? Então, eu conheci o cartão de todos recentemente, no começo aí da pandemia, tá? E aí eu falei assim, viu? Eu tava conversando com meu noivo é médico, ele falou, Márcia, por que você não cria um voucher parecido com o cartão de todos? Aqui em Jundiaí, a maioria das pessoas não sabe que nós não temos um hospital municipal, né? Os hospitais que nós temos, eles são conveniados com a prefeitura, não é nosso, eles apenas recebem o nosso dinheiro, né? E administram da forma que eles acham que tem que administrar, mas não é um hospital municipal, é um hospital de caridade, São Vicente, né? E aí o pessoal até fala, porque atende como regional, eu falei, claro, ele é de caridade, ele não é municipal. E aí, o que eu pensei? Uma das coisas que está no meu plano de governo é a construção do nosso hospital municipal. Sabe aquele sambódromo que fizeram ali na Hortolândia? Na Luz da Torre. Sim, não, na Hortolândia. Tá. Na cidade administrativa. Sim. Eu bati mesmo na época quando construíram aquele sambódromo. Por quê, gente? Aquele lugar, existe um projeto, tá? Que foi gasto ali em torno de 5 milhões de reais para a construção do hospital municipal, que está arquivado esse projeto, né? Foi engavetado. E aí eu fiquei horrorizada, porque eu falei assim, gente, eles não veem a saúde como prioridade, né? E como assim, eu acredito que a gente tem potencial para ter o nosso hospital
o nosso hospital público, o nosso hospital municipal, só que isso demora um pouco para você fazer essa construção e eu preciso de algo imediato. Por isso eu pensei no voucher. O que vai ser o voucher? Aqui na cidade nós temos uma fila de mais de 25 mil pessoas aguardando para atendimento com médico, atendimento com especialista na cidade. E isso antes da pandemia, tá, gente? E aí o que eu pensei? O voucher nós vamos fazer um convênio público-privado, tá? Com todos os médicos especialistas da nossa cidade e da nossa região, não só com médico, também para exames médicos e diagnóstico. Com isso eu consigo zerar essa fila de espera. E nós temos orçamento para isso, a gente tem 600 milhões. Aí muita gente fala para mim, mas Márcia, o SUS é problemático em todo lugar. Eu falei, não, mas Jundiaí não é para ser. Porque 600 milhões, gente, só para saúde. 600 milhões não é o orçamento da cidade toda, é o orçamento só da saúde, né? E eu venho brigando aí já há alguns anos pela CPI da saúde. Uma das coisas que eu questionei o fato do próprio Tribunal de Contas do Estado dizer que há obscuridade na prestação do dinheiro que vai para o São Vicente. A gente repassa 220 milhões por ano para o São Vicente e 80 milhões não é justificado. Não se sabe onde é gasto. Então eu digo assim, meu Deus, isso aí é um rombo na nossa cidade que precisa ser esclarecido. Isso me causa muita indignação, porque a minha página, ela é como se fosse, é um pedido de socorro, né? As pessoas entram lá para pedir socorro. Eu vi seguidores meus que foram pedir ajuda e acabaram morrendo aqui na cidade porque não conseguiram atendimento médico, sabe? Não conseguiram cirurgia. Então é um absurdo a gente não olhar, priorizar a saúde pública da nossa cidade, né? Pode falar. Complementando a pergunta, o nosso plano de governo é o plano, acho que, mais democrático que eu já vi, pelo menos. Porque o que acontece? Foi baseado em denúncias, pedidos, não só da população, como de funcionários públicos também, sim, municipais, entendeu? Falando dos problemas que existiam dentro dos hospitais, dos colégios, o que os professores achavam bom para a área da educação, os GMs, né, os guardas municipais, hospitais, tudo mais. Então, e a própria população que chega até a gente para pedir, para solicitar, para reclamar. Foi baseado nisso que a gente montou o nosso plano de governo. Eu acho que é o mais democrático que tem. É o mais democrático possível. O que eu acho? Eu acho que um político que faça política vindo da população mesmo, né, de classe baixa, média, que usa o serviço público, que usa o hospital, que usa o transporte público, que usa o colégio público, são pessoas que sabem o que o povo precisa, porque eles sentem na pele o que é. Diferente dos políticos que a gente costuma ter no Brasil, que já são aqueles que nunca usaram, né? Só falam do que eles desconhecem. Eles ouviram falar, eles não usaram, a família não usa, os amigos não usam. Sim. Então, para eles não é urgência. É até importante, eu posso cortar você, Alessandra, que é importante, ela falou uma coisa que é muito importante. Eu sou ativista política aqui da cidade há 9 anos, que eu conheço tudo de problema da cidade, eu conheço. E eu uso o transporte público, eu não dirijo, né? E eu sei de tudo, porque todo mundo vem, Márcia, eu já gravei vídeo uma época dentro do ônibus para mostrar a situação que o povo vem sofrendo mesmo aqui na cidade. Recentemente, eu até filmei, eu falei, gente, eu moro em frente ao Terminal Central. Eu peguei um ônibus do Terminal Central até o Eloy Chaves, esse ônibus quebrou 2 vezes, tá? E tava com a porta quebrada, aberta. E eu filmei isso. Olha a situação, gente, do ônibus que a gente tá pegando na cidade. Eles falam que são ônibus novos. Não existe manutenção, né? E aí, uma das coisas que eu até respondi para todos os jornalistas que me procuraram, qual vai ser a primeira coisa que você vai mudar? Quando você entrar, a empresa de ônibus, se ela não se adequar, isso está no meu plano de governo, porque o que eu vejo aqui na nossa cidade é um descaso total, porque, gente, os ônibus em Jundiaí, os terminais, viraram um foco do coronavírus, né? Ao invés deles aumentarem a nossa frota, eles diminuíram a frota de ônibus, diminuíram o horário. Então, assim, é como se vocês quisessem matar a população mesmo.
Eu vejo que é o pessoal que não está nem um pouco preocupado com o povo que trabalha na cidade, né? Teve uma senhora que me ligou outro dia, desesperada, Márcia, eu saí 5 horas da manhã da minha casa, 5 horas da manhã, e eu tô aqui tentando voltar para casa, tem mais de 2 horas que eu tô no Terminal Vilares e não consigo voltar para casa, porque não tem ônibus suficiente para levar o pessoal. Então, assim, é descaso total. E eu defendo essa coisa de que o político, ele antes de ser um político, ele precisa ser um ativista político. Ele precisa conhecer a causa, né? Eu nunca tive plano de saúde, porque eu sempre, independente de eu ter tido meu relacionamento com um médico, né, meu ex-marido, eu nunca quis ter plano de saúde. Eu nem sei como é que uso. Meu filho tem um plano de saúde que ele paga e eu nunca nem usei. Só usou quando estava na casa dele, porque eu não sei usar nem como que uso o cartão lá de plano de saúde, gente. Porque eu digo assim que nós pagamos impostos e a gente tem que brigar. A gente tem que brigar pelo dinheiro que a gente está pagando, sabe? Então eu sempre fiz tudo pelo SUS, né? Conheço a realidade do povo aqui na cidade, que não é esse país das maravilhas que estão pregando aí. Porque eu estou há 4 anos aguardando consulta com reumatologista e não consegui até agora, sabe? Então é basicamente isso, gente. Meu plano de governo, ele não tem muito nhenhenhen, não tem muita coisa, não tem nada forçado. Tudo que tá aqui no plano é coisa que é nossa realidade mesmo. Tá. Márcia, e a irresponsabilidade ambiental que a gente sempre vê? Sim. Vocês sabiam que em 2016, Jundiaí tinha o selo verde e azul? A nossa posição era 3º lugar em São Paulo. Olha que bacana. Existia uma preocupação lá atrás com o meio ambiente na cidade. E hoje a gente tá... Ninguém fala desse ranking. Nós estamos na... 126. Essa é a posição hoje de Jundiaí do selo verde e azul. Então, assim, eu vejo que é um descaso muito grande com o meio ambiente. Nós pensamos, dentro do partido, nós temos aí 3 pessoas ligadas ao meio ambiente, que estão me ajudando, né, a pensar em várias coisas que vão melhorar a sustentabilidade na nossa cidade, né? Uma das coisas que eu fui estudar esses dias, eu fui conversar inclusive com uma empresa que eu achei sensacional a proposta deles, que é o bueiro inteligente. O bueiro inteligente vai ser... A gente tem aqui muita caso de alagamento na cidade, eu sei porque a minha página recebe muita denúncia. Então, o bueiro inteligente vai ser um bueiro que eles vão conseguir coletar o lixo que está no bueiro. Toda semana vai ter uma empresa que vai limpar esse bueiro, porque fica lá... não vai passar o lixo e não vai entupir os bueiros da cidade, né? E eles têm uma câmera também, quando eles fazem essa coletagem, eles também passam com uma câmera para ver se tá tudo em ordem, se não tá tendo infiltração, né, onde não devia na cidade. Então a gente está pensando em tudo que seja sustentável para a cidade, né? Eu queria até que a Alessandra falasse um pouco a respeito disso, porque a gente vai fazer, nós pretendemos promover até feira vegana. Nós queremos que a maior feira vegana do país, né, seja em Jundiaí. A gente colocou isso também no nosso plano de governo. A Alessandra, ela é vegana. Eu não poderia deixar, né, de passar isso aí em branco, né, Alessandra? Assim, um dos nossos grandes propósitos que pensamos sempre no nosso plano foi a preservação do meio ambiente. Primeiro porque daqui para frente, se o mundo não pensar desta forma, vai cada vez, né, existir mais catástrofes, acontecer mais catástrofes, mais viroses e pandemias, enfim. Então a gente tem que, imagina o incêndio então que está acontecendo no Pantanal, Amazônia. Então daqui para frente o mundo tem que pensar verde, e não é algo que a gente pode escolher ou não, é obrigação, né? E para o nosso plano, e em Jundiaí a gente ainda tem a Serra do Japi, né, que é assim... a única floresta do mundo que se formou em cima de uma pedra de quartzito. Então a gente tem aqui um patrimônio mundial, entendeu? Que a gente tem que preservar. Então a gente sempre teve essa visão. Qualquer coisa que a gente coloca, todos os planos que nós colocamos dentro do nosso plano de governo, né? A gente pensou no meio ambiente, pensamos se iria afetar sempre de alguma forma. Então, assim, é muito orgulho, porque também é a bandeira que eu levanto, né? Proteção animal e meio ambiente, é a minha grande paixão, as 2 bandeiras, né? Tenho mais de 20 animais resgatados, enfim. Então, assim, nós colocamos... Esse do bueiro inteligente é maravilhoso, porque além de você evitar
o alagamento, você evita que todo esse material que é plástico, né, vá para os rios, né, que hoje em dia a gente tem uma contaminação enorme nos rios e nos mares de plástico, que demoram centenas de anos para se degradar, e a gente evita o alagamento, e a coleta vai ser feita pelas cooperativas, né? A gente vai incentivar as cooperativas de reciclagem na cidade. Aqui, assim, eu percebo que de um tempo para cá não se pensou, não vem se pensando mesmo no meio ambiente. Tem um lugar que eu até denunciei em 2018, o condomínio Marajoara. Você já ouviu falar do condomínio Marajoara? Não. É da turma lá dos Benassi. Eles aprovaram um condomínio no meio da Serra do Japi, gente. Um condomínio de luxo, tá? Que é o condomínio Marajoara. Eu fui lá para ver as árvores sendo destruídas, a gente filmou isso, sabe? Então, assim, parece que a cidade ela foi feita só para vir esse povo aí dos milionários, né? Assim, custa que custar, eles vão destruir a natureza. Se tiver que destruir a natureza, passar por cima de lei. Uma das coisas que eu quero até denunciar aqui, né? Eu denunciei a questão do parque das crianças, que agora virou o Mundo das Crianças por conta de uma denúncia que eu fiz. O nome era Parque das Crianças, mudaram para o Mundo das Crianças. Gente, eles estão construindo um parque dentro de uma APP. Você sabe o que é uma APP? Eles fizeram, para você construir ali o parque da cidade, eles tiveram que plantar centenas, milhares de árvores ali do lado. Então eles destruíram, aquilo ali era uma APP, área de preservação permanente, eles destruíram aquele lugar para fazer, eu não sei como eles conseguiram, sabe? Porque existem leis que protegem aquele lugar e eles conseguiram, não sei de que forma, né? Eles conseguiram passar por cima de leis para destruir a natureza, para construir aí um parque milionário, sendo que não havia essa necessidade, sendo que a gente já tinha um parque que poderia dar uma melhorada em uma coisa ou outra, revitalizar, mas não construir um outro parque naquele lugar. Outra denúncia que a gente recebeu grave também é que as nascentes, tem uma nascente, né, importante para Jundiaí, que abastece grande parte da cidade, que está secando. Por quê? Porque estão se construindo condomínios desenfreadamente e fábricas com poço, sem a fiscalização adequada da prefeitura. Então o que acontece? O escoamento é muito grande, a nascente não dá conta de manter, né? E aí ela tá secando. Então, assim, há uma preocupação muito grande. A gente sempre se gabou, né? Jundiaí sempre, mas a gente tem água para 70 anos, para não sei o quê. E agora a fonte está secando, meus amigos, não é? Mas literalmente. Infelizmente. Minha pergunta já. Oi? Vou emendar minha pergunta aqui pra vocês, né? Eu tenho muita dúvida. Teve o ex-prefeito, né? Antes do atual. Ele não investiu na represa d'água. O plano de governo de vocês é investir nas represas, né? Porque estão querendo construir ali no Fazendão. Não, a Fazenda Ribeirão. Fazenda Ribeirão. Só complementando, né, Márcia, o pessoal saber, né, o que ele está falando é que desde a década de 50 e 60, né, quando o professor Pedro Fávaro e o Dr. Valmor Barbosa Martins criaram o DAI, né, antigamente, a autarquia, né, Departamento de Águas e Esgotos, né, então se veio investindo. Né? E nesse ano nessa administração teve o alteamento da represa, né? E na administração passada nada foi feito. É isso que ele está perguntando, qual é o plano de vocês aí, né? Sim. Tendo essa base, né? Eu sou favorável a gente valorizar aquilo que nós já temos na cidade. Tudo que nós já temos, eu acho, é que nem construíram trocentas mil praças, não sei o quê, e deixaram centros esportivos aqui na nossa cidade que não foram revitalizados, veio dinheiro, centros comunitários na cidade foram fechados, não foram revitalizados, sabe? É a mesma coisa para isso também. Na Fazenda Ribeirão, eu tenho propriedade para falar disso porque eu comprei a briga da Fazenda, né? Que eu sou contra a construção dessa represa lá na Fazenda Ribeirão. Porque vocês já foram na Fazenda Ribeirão? Não. Acho que não. Qualquer pessoa que for na Fazenda vai ver que fica na parte alta. Então isso aí pode virar um Brumadinho, Jundiaí, sabe? Então é um lugar que foi escolhido aleatoriamente, sem nenhum tipo de pesquisa. E em 2005 nós tivemos ali uma como que fala, meu Deus, eu acabei de falar aqui. A gente tinha na Jardim Ermida
tá? Nós tínhamos no Jardim Ermida uma represa lá que essa represa, ela quebrou, fechou, uma adutora, né? Por falta de cuidados técnicos. Então, assim, por falta de cuidados técnicos, a gente abandonou ali uma represa que era centenária na nossa cidade. Por que não trabalhar com aquilo que nós já tínhamos na cidade e recuperar essa adutora que nós já tínhamos lá atrás e que por falta de manutenção, né, se rompeu. Então, esse é o meu medo de fazer ali uma represa dentro ali da Fazenda Ribeirão. De se romper aquilo ali e a gente não conseguir ter cuidados técnicos. Aí vem mais uma coisa de também especulação imobiliária. Depois eu descobri que o interesse de fazer uma represa ali dentro da Fazenda Ribeirão é que, coincidentemente, né, o condomínio industrial do ex-prefeito Miguel Haddad fica lá do lado. Fica ali pertinho. Então, assim, isso iria favorecer o condomínio desta pessoa, né? E eu acho um absurdo que, mais uma vez, eu vejo o poder público na cidade não preocupado com o meio ambiente ou com a água para a população, mas preocupados em se favorecer, né? Favorecer um grupo político que está aí há 30 anos na nossa cidade, né? Então, essa é a minha visão. E eu queria muito que a população soubesse disso, né? Desse condomínio que fica ali do ladinho. Mas complementando, eu tenho uma visão assim, é melhor a gente educar, né, a população, porque, por exemplo, campanha para economia de água, a gente tem quando? Quando a gente entra no racionamento. Exatamente. Aí sai fazendo propaganda, cartaz, economiza, né? Por que a gente já não come? Em vez de construir uma adutora, gastar uma grana, ter um puta de um dano ambiental, por que a gente não investe? Que a gente só pensa, né, em fazer uma economia e fazer uma campanha, né, pública aí de racionamento, quando a gente entra de água, né, quando a gente entra no racionamento. Então, a gente quer fazer isso mesmo tendo água, mesmo não estando abaixo do nível, mas para que a gente não fique, né, como forma de conscientizar. E também incentivar a população a usar água quando você reserva água de chuva, isso. Me fugiu agora cisternas que a gente usa. Se você pode ter uma caixa de água. Você coloca um cano no telhado, que cai em casa eu fiz uma caixa de água grande de 1.000 litros, cai do telhado, enche a caixa de água, né? E é o que eu uso para regar, para lavar. Isso as pessoas podem ter, né? Quem mora em casa. E apartamento também. Apartamento hoje em dia você tem, o condomínio tem, né, as cisternas lá que captam água, né, de chuva. É uma coisa que a gente quer incentivar e conscientizar a população. Conscientizar, eu acho que essa é a palavra. Eu moro há 6 anos no mesmo apartamento e eu pago o mínimo há 6 anos a minha água, porque a gente tem uma consciência, uma conscientização na minha casa de que você tem que fazer racionamento de água. Isso já vem assim, é cultural pra mim, sabe? É cultural que você tem que ter esse cuidado. E eu gostaria muito de passar isso para a população, né? E seria legal até a gente dar aí uma bonificação para a população, aquele que se conseguisse manter vários meses usando o mínimo. Eu uso há 6 anos. E aí esse ano teve um vazamento na minha casa, aí depois a gente até conseguiu recorrer, né? Que eles viram, nossa, mas você sempre paga o mínimo, né? E aí eu consegui abater aí esse vazamento. Tá. Márcia, você começou falando da violência à criança, né? Sim. Mas no geral, os vários tipos de violência, né, Alessandra, você também que é policial, né? O que vocês têm a dizer desses vários tipos de violência que nós temos aí? Na cidade? Olha, no geral, né? No geral, sim. Eu trabalhei na Delegacia da Mulher aqui de Jundiaí, tá? Uma das coisas que eu sei é que mulher na cidade também apanha muito. Muito, muito, muito. Hoje 80% do meu público é feminino, tá? São mulheres porque boa parte me conheceu da época que eu trabalhei na delegacia. Eu fiquei chocada quando eu fui trabalhar lá, de ver que eu atendia cerca de 10 mulheres por dia. Isso fora as que não denunciam. Eu coloquei no meu plano de governo uma proposta chamada Botão do Pânico. Você já ouviu falar do Botão do Pânico? Sim. O Botão do Pânico, ele começou, inicialmente esse projeto, ele começou
que os guardas municipais criaram esse projeto, na verdade, para estar atendendo o idoso, né? O idoso está precisando, está sozinho em casa, precisando de ajuda, está doente, ela passou mal, aí aperta o botão do pânico no celular. E aí depois eu descobri que na cidade de Paulinha existe o botão do pânico, só que ele é voltado para as mulheres, para essa questão da violência doméstica, né? E aí eu pensei, por que não ampliar o botão do pânico para toda a população? Não só para o idoso, não só para a mulher, mas é um aplicativo que ele vai evitar trote na cidade também, tá? Em Jundiaí a gente está tendo muito assalto, eu recebo muita denúncia de gente falando, Márcia, eu fui assaltada. Outro dia eu tava na Ponte São João e eu fui seguida na Ponte São João, eu tava na Avenida São João e um rapaz me seguiu. Eu entrei numa casa, sabe? Eu entrei porque o rapaz, assim, ele nitidamente estava me seguindo. Aí passou uma viatura da polícia, eu falei, meu Deus do céu, assim, foi de Deus, bem na hora que eu consegui entrar numa casa, sabe, gente? Então, assim, realmente existe isso, existe tentativa de estupro aqui na cidade. E aí eu coloquei o botão do pânico no nosso plano de governo para toda a população. A pessoa vai ter que ir até a guarda municipal, fazer um cadastro lá para ela, porque vai ser ligado a um GPS, né, esse botão, então não tem como ela fazer trote, vai ter a documentação dela, ela tem que autorizar que a guarda, né, tem esse GPS ligando ao celular dela. Então no momento aí que você está sendo seguido, por exemplo, você não precisa ligar para o Copom. O Copom, vocês sabem que o Copom fica em Campinas, então quando a pessoa liga para chamar o apoio da polícia militar, ela já foi assaltada. Tá. Então, o botão do pânico, gente, ele vai ser usado para toda a população. Um exemplo, você está indo em algum lugar, está sendo seguido. Você vai pegar o seu celular e você vai simplesmente clicar. Você vai clicar na tela do celular e aí você não vai precisar ligar para o Copom, né? Porque até você ser atendido, você já foi assaltado, estuprado, roubado, levaram tudo, se mataram. E você não consegue esse atendimento, porque demora muito. Então, com esse GPS do botão do pânico, a guarda municipal ela vai até você imediatamente, né? Então, isso vai acabar, eu acredito assim, que vai inibir muito a violência na nossa cidade, né? Em Jundiaí, nós temos aí um projeto chamado Bairro Seguro. Eu não quero só um bairro seguro, eu quero uma cidade segura. Eu preciso ter o mesmo policiamento que tem para um bairro, a mesma segurança que tem para um, tem que ter para todos, tem que ter para toda a cidade tem que se sentir segura, né? Então eu acredito que o botão do pânico vai ser essa solução aí, tá? Que vai estar ajudando muito a nossa população. Agora, eu complementando, eu acredito, assim, toda a experiência que eu tive na área policial, eu acredito que, assim, de novo, você tomar medidas, às vezes, injetar muito dinheiro na segurança, ele vai ser só um balde furado. Você vai injetar, e vai vazar, e você vai ficar tendo que completar aquele balde o tempo inteiro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar, de novo, políticas preventivas do crime. Como a gente trabalhar isso? Eu tô cansada de prender menor de idade envolvido com tráfico, com crime, de famílias desesperadas porque perderam seus filhos pro crime, pro tráfico, morrem na mão de bandido, morrem na mão de polícia. A gente agir depois que o estrago tá feito é muito triste. As famílias têm perdas irreparáveis, né? Quando você tá falando de bem, mas quando você tá falando de vidas, né? Não só a vida do crime, mas também a vida de mulheres que são vítimas de violência, né, dentro de casa, de crianças que são vítimas de pedofilia. A gente tem que agir antes de acontecer. Esse dinheiro é o dinheiro bem investido, bem gasto, porque ali você previne e não remedia. Eu tô cansada. Um dos motivos de eu ter vindo para a política é parar de me sentir assim, inútil, né? Você ficar, o que eu tô fazendo aqui? Se sentir impotente. Eu não quero me sentir mais impotente. Eu quero ver que a ação que eu tive deu resultado. Então, a gente tem um trabalho forte com jovens no nosso plano de governo, na educação, para esses jovens, não só na educação dentro do colégio, mas na educação fora, para a gente ocupar esses jovens quando eles não estiverem no colégio, e que no momento que eles estão em casa e que os pais estão trabalhando. Quem vigia esses jovens? Quem ocupa a cabeça desses jovens? Quem direciona esses jovens? Isso a gente quer fazer com esporte,
com curso, com Cultura. emprego, primeiro aprendiz. É isso que a gente quer fazer. E para as mulheres, também assim, a gente, lógico que a gente quer, temos projetos sociais para as mulheres, como Casa-Abrigo, né? Mas também a gente tem que investir não só na mulher, porque a mulher é uma consequência do problema. A gente tem que tratar o autor. E o autor a gente não trata com penas. Por quê? A gente sabe, as estatísticas mostram que 67% dos homens abusivos reincidem. Aquele que tem BO, aquele que tem inquérito, aquele que tem um processo, ele vai lá e reincide, porque é uma doença social. A OMS, ela reconhece a violência contra a mulher como um problema de saúde pública, porque é uma doença mortal social. E quando uma mulher morre, ela deixa 3 órfãos. Então não é só a mulher que é vítima, a família é vítima. Então a gente tem que levar isso muito a sério, porque a gente está num país que está no ranking em 5º lugar, no ranking de 87 países, onde mais se mata mulheres. Eu não estou falando de violência contra a mulher, eu estou falando de feminicídio. Aí depois eu vou lá e prendo o autor, mas e aí? Então agora tudo bem, o autor está preso. Não, a gente quer agir antes. A gente quer, hoje em dia... Medidas preventivas, né? Medidas preventivas, então, como? Palestras em colégio, para a gente já orientar os nossos jovens do relacionamento homem e mulher, como tem que ser, do que a menina tem que tomar cuidado no relacionamento, de como um homem, um menino, tem que ver a sua namorada, a sua mulher, a sua amiga, né? Agir na dinâmica familiar, porque a dinâmica familiar, ela vai... Como você vai tratar um jovem que a dinâmica familiar dele tá destruída? O pai tá preso, a mãe tá presa, a mãe é usuária de droga, o pai espanca a mãe. Aí eu vou pegar esse jovem e vou querer falar o que pra ele, se ele tem isso dentro de casa? Então a gente precisa agir na família, né? Hoje a gente tem um psicólogo para todos os colégios, as escolas de Jundiaí. Um psicólogo. A gente colocou no nosso plano de governo, vai ter um por colégio. Porque esse psicólogo ele vai agir com o aluno e com a família também, para identificar um abuso, uma criança que é abusada dentro de casa, que está numa estrutura familiar que não está compatível, então ele pode acionar a assistência social para estar olhando aquela família. E com os homens que são abusivos, hoje a gente tem o quê? O que dá certo na prevenção da violência doméstica? São os grupos reflexivos para homens. Os homens que participam dos grupos reflexivos reincidem 2%, em comparação aos homens que são condenados e reincidem 67%. Então você tem o dinheiro do Estado, você tem a vítima, que já está todo estrago feito, a família destruída, você tem o dinheiro do Estado investido, do município, do Estado investido em algo que não vai dar certo 67% das vezes. Então, esse é o nosso pensamento em relação à segurança. Pensar nos jovens também, né? Legal. A próxima pergunta aqui, Márcia, é relacionada aí, né, com a parte da... Qual é a sua proposta, né, para educação? Esporte e cultura, né? Então eu vou perguntar aqui da educação, depois a gente fala do esporte e cultura, porque nós estávamos comentando antes, né? Referente a essa coisa de Jundiaí só ter uma faculdade estadual, né? Que é a FATEC, né? Uma faculdade de tecnologia, por sinal excelente, o Centro Paula Souza é excelente, né? Qual é o seu projeto para a área de educação e se você pretende pedir para o governo estadual, para o governo federal a vinda de uma faculdade para Jundiaí? Eu gostaria de pedir, na verdade, para o governo federal. Eu acho que Jundiaí tem potencial para nós termos uma faculdade federal na cidade, né? Mas eu foquei mesmo nas nossas crianças. Eu acredito muito nas nossas crianças. Eu conheço uma criança aqui da cidade que tem 9 anos. Essa criança é da rede pública e vai passando de ano. Essa criança não sabe ler. Não sabe ler, sabe? Então a gente precisa ter esse compromisso com as nossas crianças. Eu até tentei ajudar essa criança recentemente agora na pandemia, né?
Só que não dava para ajudar ela a fazer o trabalho dela porque ela não trabalha dever de casa. Porque ela não sabe ler, 9 anos. Então a gente tá aí com um monte de coisas que, sabe, que faz de conta que a gente está ensinando. Então nós temos aqui na cidade um investimento muito alto para a educação. Nosso orçamento da saúde é o mesmo da educação, também é 600 milhões, tá? E uma das coisas que eu coloquei no plano de governo que vai ser o nosso colégio, a Guarda Mirim. O que vai ser a Guarda Mirim? Né? Muita gente fala aí do colégio militar, do não sei o quê. Fala, gente, mas a competência, a pessoa que está te prometendo isso, ela está faltando com a verdade, porque a nossa competência é só o município. A nossa competência são das crianças até a quinta série, tá? Essa é a nossa competência do município. E aí, como vai ser essa escola Guarda Mirim? Porque eu fui fruto de uma Guarda Mirim. Quando eu era criança, existia um projeto que eu fiquei dos meus 9 aos 11 anos, recebendo treinamento militar, tá? No período da manhã eu recebia treinamento militar da Guarda Mirim. Eu era uma Guarda Mirim, inclusive no dia do professor, eu acho que foi no dia do professor, eu coloquei uma foto minha de Guarda Mirim. Então, você aprende lá a ter uma vida mais rigidez. Eu digo que a criança, ela tem essa necessidade, sim, de uma vida mais rígida, né? Então, aquilo que ela não... Muitas vezes, os pais, né, em casa, a pessoa não tem tempo, trabalha demais, então não tem aquela rigidez, acha que é só na escola que vai ter aquilo, mas é importante a gente pensar também nessa parte da escola, e eu quero trazer a Guarda Mirim, eu vou construir um colégio aqui na cidade, tá? Que vai dessas crianças, que é mais ou menos isso, da terceira à quinta série, é dessa idade aí, dos 9 aos 11, que coincidentemente, tá, gente? Deu isso aí, as crianças vão estar usando o uniforme da Guarda Municipal, ela vai ser uma escola de período integral para a cidade, então os pais que não gostam desse modelo, né, de ser uma escola mais rígida, não vão ser obrigados a colocar os seus filhos, eu já digo isso, porque teve vai obrigar as crianças, não vai obrigar as crianças a ter um padrão cívico, né, vai ser uma coisa mais rígida para a cidade. Eu acredito muito nisso, porque a minha mãe me colocou, gente, na Guarda Mirim para me castigar, porque eu acordava tarde. Ela colocou para me castigar e depois, mal ela sabia que era isso que eu precisava na minha vida. Eu precisava dessa rigidez, sim, porque lá eu fui preparada para aguentar a pressão. Já visto que tem um monte de live aí que o pessoal fala, nossa, você foi agredida, a pessoa xingou, bateu o olho na sua cara. Tipo, cara, eu aprendi a lidar com pressão, você pode me xingar do que você quiser, vai entrar por aqui, sair por aqui, porque eu aprendi a lidar com pressão, aprendi a lidar com adversidades, né, na Guarda Mirim, que não passavam a mão na minha cabeça. E aí eu quero criar uma escola nesse padrão para nossa cidade, tá bom? E eu espero que os pais, né, apoiem esse projeto, porque vai ser no período integral, no período da manhã as crianças vão ter aula letiva, tudo vai ser normal, do jeito que é nas outras escolas, mas à tarde essa criança vai ter atividades, né, que sejam ligadas à Guarda Municipal. Eu estava conversando com uma professora, ela ficou encantada quando eu falei isso. Eu disse, ai, que lindo, Márcia. Mas quando a GM vai na escola e leva os cachorros, as crianças piram. E foi muito bacana, assim, que quase todos os meus coleguinhas, né, de quando eu era criança e fiz parte desse projeto, quase todos viraram policiais. Olha que bacana. Então você já tem aquela visão da disciplina, sabe? São pessoas disciplinadas na vida. E eu acho que tem que começar quando criança. Essas coisas, essa questão dos princípios, da disciplina, cuidando das nossas crianças que a gente vai conseguir atingir isso, né? Esporte e cultura, Márcia. Esporte. Vamos lá. Para esporte, nós temos aqui vários lugares que podem ser revitalizados, né? Uma das denúncias assim, que eu sempre fiz na minha página foi a questão do Romão de Souza. O Romão de Souza, nós recebemos uma verba de quase R$500 mil para revitalização do Romão. E o que eles fizeram? Eles pintaram a fachada do Romão. Fizeram faz de conta. Eu fui lá e fiz live mostrando como que estava. O Romão completamente abandonado. O bolão, a piscina, tinha até um prazo lá da piscina do bolão para ser revitalizada. Não, descumpriram tudo, sabe? Tudo muito avacalhado. Então, eu pretendo revitalizar os nossos centros esportivos. Eu vejo as pessoas que praticam esporte aqui na cidade, muitas pessoas me procuraram e falaram, Márcia, a gente faz vaquinha para comprar bola, que nem isso a prefeitura tá mandando. Então, assim, eu quero investir
muito nessa questão do esporte, porque eu acredito que através do esporte nós vamos estar, como a Alessandra falou, a gente vai estar resgatando o jovem até mesmo da criminalidade, né? Porque a pessoa tá ali meio Zé perdido na vida, ela não tem uma oportunidade de nada, tá sem ocupar o seu tempo, acaba indo para o crime, né? Então eu quero investir muito pesado nessa questão do esporte, porque eu acredito que isso vai ser preventivo para a nossa cidade. Com relação à cultura, eu vejo a cultura também ligada muito ao turismo, sabe? Eu acho que os dois andam lado a lado aqui na cidade. Uma das coisas que nós colocamos, eu não quis que meu plano de governo fosse genérico. As pessoas que entrarem no meu Face e olharem o meu plano, elas vão ver tudo bonitinho. Um exemplo, as festividades aqui da nossa cidade. Eu coloquei lá, nós vamos manter a festa da uva nos padrões que ela está. O pessoal gostou, o pessoal que trabalha aqui com vinho, das vinícolas, eles amaram o modelo que tá, porque o pessoal vai lá, né? E isso eu parabenizo, gente, eu não só bato, não. Quando tem uma coisa boa, eu achei legal que eles mantêm, já tem alguns anos que eles vêm mantendo, né, essa tradição de não trazer mais banda grande, tá? Mas valorizar os nossos artistas locais, né? E o pessoal aqui da nossa cidade mesmo. Então, isso movimenta bastante a nossa economia, tá? Do jeito que tá. Mas eu quero trazer de volta a Festa da Uva para a cidade, com shows grandes, tá? Para a cidade toda, porque eu acho que... Eu lembro, eu já fui na Festa da Uva, não, perdão. Na Festa do Morango. Vocês já chegaram aí numa Festa do Morango? Sim, aqui, show grande, sabe? Era muito legal. Isso aí, a gente esperava o ano todo para ir na Festa do Morango assistir ali um show, né, com artistas. Sempre tinha abertura de artistas locais, enfim. Eu quero estar trazendo isso. Uma coisa que que eu quero demais trazer para a cidade, que eu acho um absurdo que não tenha, é o aniversário da cidade. O aniversário na cidade é morto, não tem nada na cidade de comemoração. Eu acho isso ridículo, sabe? Uma cidade tão linda como a nossa. Aí o que eu imaginei? Gente, eu sou clichê, eu quero bolo gigante na praça, eu quero ver as famílias reunidas no aniversário da cidade, todo mundo ali do centro da cidade comendo, levando sua vasilhinha, sua tapaué, né? Pra pegar o bolo gigante. Quero fazer shows, né? Nessa festa, vai ser uma festa para a cidade mesmo e para a população, para a gente se encontrar, né? Precisa trazer essa cultura do povo jundiaiense se encontrar. Aqui nós temos, a nossa cidade fecha cedo, o povo prefere ir para Campinas ou para São Paulo e não tem muita coisa, muito projeto para Jundiaí. Uma das coisas que eu coloquei também, a gente vai descentralizar, não sei se vocês já ouviram falar da Sexta no Centro, eu moro ali no centro, então toda sexta-feira eu vejo show ali do pessoal, tem os artistas locais que se reúnem lá e fazem um show, né? Toda sexta-feira isso aí veio lá do outro governo, enfim, e se manteve aí por bastante tempo, e eu quero trazer isso, descentralizar isso. Eu quero usar os nossos centros comunitários da cidade que estão fechados. Eu quero revitalizar esses centros comunitários e usar esses espaços para fazer show também, para estar levando, né, valorizando nossos artistas locais aqui da cidade, levando teatro, não só banda de música, mas também de teatro, levando artistas em geral, né? Artistas em geral, né? Não só artistas em geral, mas também, né, quero usar esses espaços, que eu acho importante, uma coisa tá misturada na outra, né? Esporte também, para promover, assim, uma coisa que eu acho muito bacana, a gente levar taekwondo, capoeira, tudo isso para dentro da comunidade e ainda alinhado com os shows culturais dentro dos centros comunitários. Eu acho que é importante isso ter na cidade, tá? E aí, outra coisa, eu sou cristã, tá? Não poderia deixar de puxar essa sardinha. Uma coisa que eu quero trazer para Jundiaí, no Natal, na nossa cidade, é moço também o Natal. Porque a gente faz ali a nossa ceia, depois não tem mais nada na cidade, a cidade fecha completamente. E eu conheço vários exemplos aqui no Brasil e até mesmo em São Paulo, onde se fazem eventos para os cristãos no dia do Natal. E eu quero fazer uma festa, sim, para promover shows, um show grande, né? Para artistas católicos, da igreja evangélica, espírita, enfim, as igrejas que se identificarem com esse movimento, para fazer também uma grande festa. Eu quero trazer isso para Jundiaí. O ano passado,
passado, nós não tivemos nem enfeite de Natal na cidade, gente. Eu achei aquilo um absurdo. O enfeite que teve foi da associação comercial, que tem todos os anos, mas é pouquinho, é limitado, né? E a gente precisa resgatar, isso faz parte da cultura do brasileiro, não é só do jundiaiense. A cultura do brasileiro, a nossa cidade, o Natal, é uma das festas mais importantes no mundo. E ser apagado, eu não admito isso. Então eu quero trazer isso para a nossa cidade. Outra coisa que eu coloquei, que eu até soltei essa semana, que envolve muitos jovens da cidade, que é o nosso pipódromo. Eu quero construir na cidade. Existe um projeto. Quando você fala de pipa, imediatamente as pessoas já pensam de favela, o povo soltando pipa na favela, cerol, não sei o quê. Não. Eu conheci o ano passado na cidade de Paulinha. Eu conheci um pipódromo que fica do lado da prefeitura, tá? E em Jundiaí existe um projeto que não saiu do papel para fazer o pipódromo na cidade. Gente, é a coisa mais linda. Eu não imaginava. Na Europa é chique soltar pipa. Na Europa existem campeonatos mundiais, até na França. Eu já assisti alguns, eu tenho amigos aqui do Brasil que já foram participar. E eu quero trazer essa cultura para Jundiaí também, tá? Vai ser uma coisa que vai trazer pessoas de fora para nossa cidade. Eu quero investir nisso, que é uma coisa barata, gente, barata, custo praticamente zero. Nós temos vários espaços na cidade. Eu coloquei ali na região do Vetor Oeste, tá? Eu escolhi aquela região porque a gente consegue fazer em lugar que não pode ter. Tem uma série de coisas que não pode ter, fiação, enfim. E vai ter a fiscalização, né, do cerol, de tudo mais, porque tem que ser uma coisa bem organizada, né? Eu não quero fazer um negócio de qualquer jeito. E isso vai movimentar a economia da cidade. A cultura também, né, vai trazer... A gente precisa de eventos grandes para a cidade, né? Imagina, eu fiquei imaginando aquele monte de food truck, sabe? Aguardando os pipeiros, vindo de toda a região de São Paulo. Nós temos vários pipódromos e todos os que tem em São Paulo são um sucesso. Por que não trazer isso para Jundiaí? Sendo que nós temos milhares de áreas que podem ser usadas para esse espaço, né? Isso é uma coisa que eu quero trazer. E outra coisa que eu não posso... Eu sempre falo do jovem, que vai ser o gramadão do piquenique, tá? O gramadão do piquenique vai ser um espaço... O que eu mais escuto dos jovens é: nós somos odiados em Jundiaí. Gente, eu também sou jovem. Sou jovem há mais tempo, mas também sou jovem. Jundiaí fecha 11 horas da noite, né? Essa é a verdade. 11 horas da noite tá tudo fechado. Eu falo aqui que 10, mas eu tenho um pessoal que se estende um pouco para mais umas 11 horas, assim, a gente não tem nada na cidade, as pessoas vão gastar em Campinas, vão gastar em São Paulo. Eu digo, meu Deus, por que a gente não investe nisso para que as pessoas gastem em Jundiaí? Eu quero que as pessoas gastem em Jundiaí. Então eu quero criar um espaço, que nem eu vi já nos Estados Unidos, que tem aqueles gramadões para piquenique na cidade. Eu quero criar esse espaço ao ar livre, que fique aberto 24 horas, tá? E para também segurança dos pais, vai ter, eu coloquei isso, tá? O outro já ficou toda animadinha. Mas vai ter vigilância, vão ter câmeras de segurança, né? Da Guarda Municipal, e também vai ter o monitoramento da própria Guarda Municipal no lugar, para não ter tráfico, essas coisas, né? Mas assim, isso traz até segurança para os pais, né? E um lugar que fique aberto 24 horas, que seja afastado, assim, das casas, da residência, para não estar... É que nem eu digo assim, que no final de ano a gente tem a festa o pancadão ali da Samuel Martins. Com esse gramadão, a gente resolve esse problema. A gente pega esse jovem que não tem nada que fazer, leva ele para lá, a gente faz um evento bonito para os jovens. Então, o jovem precisa... Gente, a gente gostando ou não, né? Eu digo pro pessoal que fala assim, mas tá pensando muito em jovem. Você já foi jovem um dia. Você já quis um dia sair, conhecer outras pessoas, conhecer o povo da cidade, né? E são coisas alguma das coisas que eu pretendo colocar aqui. E outra coisa, né? Você pega o jovem, ele quer se divertir. Então, às vezes eles migram para bairros, né, mais distantes, periferia, né, bairro periférico, onde ele vai ter mais acesso à droga, pancadão. Então, quando você dá opção, porque eles não têm opção. Então eu quero... Quando você dá opção de um local assim monitorado, o traficante não vai chegar ali para vender droga pro teu filho, entendeu? Porque tem GM, tem monitoramento. O crime não vai chegar lá para roubar teu filho. Então é um local 100% seguro, né?
99,9% vai por cento seguro. A cara do pai, a cara do filho. O filho todo e que eles podem estar se divertindo. Sim, com segurança, né? Com segurança. Até mesmo, eu tava conversando com a Júlia, que foi uma das pessoas que pensou nesse projeto, e a Júlia falou, Márcia, até mesmo pra gente, eu me sentiria mais segura ir numa festa que eu sei que tem monitoramento 24 horas. Eu me sinto mais segura mesmo sendo jovem, né? Sim. É isso. Respondi sua pergunta? Pô, com certeza. Márcia, habitação popular. Habitação popular. Esse Vamos foi um lá. tema de uma das minhas lives recentemente eu fiz. Você conhece, você entende de regularização fundiária na cidade? Não. Então, a regularização fundiária, eu não fazia ideia que nós tínhamos em Jundiaí mais de 12 mil famílias aguardando a regularização fundiária na cidade. Que são famílias, gente, não é invasão, confunde-se muito com invasão a regularização fundiária, né? São famílias que compraram seus terrenos há uns 30, 40 anos atrás, compraram lotes assim de fazendas gigantes, enfim. E lá atrás não foi paga a infraestrutura. Então, essas famílias estão tendo que arcar com essa infraestrutura para os seus bairros hoje. É o caso ali do Santa Cruz, que é um bairro também que eles estão tendo que pagar ali, a prefeitura colocou uma porrada, uma lapada só ali, mais de 4 milhões de reais, né, para pagar em 2 anos. Isso torna inviável a regularização fundiária na cidade, porque você só vai conseguir regularizar os terrenos dos milionários, das pessoas ricas da cidade, né? E eu quero criar, eu coloquei uma proposta para as pessoas que estão aguardando a regularização fundiária na cidade, né? Para que seja feito, porque elas têm que pagar, tá? Elas têm que pagar essas taxas, mas que seja feita em 180 meses. Aí não fica pesado, né? Para cada família pagar essa regularização fundiária e ter direito à sua propriedade, porque se ela não pagar nesses 2 anos, que foi a mudança que fizeram no plano diretor o ano passado, a prefeitura tem direito de tomar a sua propriedade. É um absurdo isso. E outra coisa que eu quero fazer, na cidade, durante esses 4 anos agora, não foi entregue um apartamento, uma casa popular para a cidade. Gente, é até vergonhoso, porque no outro eles entregaram lá 2 mil apartamentos e nesse não entregaram 0 apartamento. E aí o que fizeram? Um dos lugares que eu quero comentar é o Jardim São Camilo. O Jardim São Camilo veio uma verba do governo federal para habitação, tá? Para aquela região ali de 15 milhões de reais, aonde o outro gestor entregou 400 apartamentos, mas ficou o dinheiro em caixa para concluir essa obra, e aí ficou faltando 860 apartamentos que não foram entregues, tá? Apartamento ou casa, né? Só que lá não tem espaço para fazer casa. Então tinha o projeto, era para ser apartamento. Não entregaram nenhum, e no lugar que foi escolhido para fazer esses apartamentos, eles fizeram uma rua com esse dinheiro, e o povo não sabe disso. E é um absurdo isso, que eles têm que se responsabilizar, sim, porque são várias famílias aí que estão em estado aí de morando em lugares que não dá para morar, gente, área de risco, né? E uma coisa que eu quero trazer de volta para Jundiaí, que se fala muito pouco, mas não é nem só em Jundiaí, eu acho que é no Brasil inteiro, aqui em São Paulo pelo menos, que são na verdade hoje eles entregam sempre apartamento, mas pouco se fala das casas, porque casa, eu digo, gente, casa é muito melhor. Nós temos áreas aqui em Jundiaí, nós temos muitas áreas livres que podem ser construído casa, porque no apartamento você não tem qualidade de vida, e eu quero dar para as pessoas a qualidade de vida. É isso que eu quero proporcionar para o nosso cidadão, porque você chega cansado do trabalho, aí você vai pro seu apartamento lá de menos de 50 metros quadrados, e aí você chega lá, o vizinho do lado tá brigando, tá matando a mulher, tá xingando, o de cima também tá fazendo tocando música, farra, o outro lá de baixo também tá brigando, sabe? A pessoa não tem paz de espírito, ela quer chegar na sua casa, a casa é lugar de conforto, a casa é um ambiente para você descansar, é para você ter paz na sua casa. Então eu quero investir não em apartamento,
não somente em apartamento, mas em casa, porque tem lugar que não tem condição de fazer casa, né? Mas estudar lugares que a gente possa estar construindo casas populares para as pessoas que moram em situação de risco na nossa cidade. Eu fui visitar uma cidade onde eles, todos os projetos habitacionais lá eram casas, né? Não tem prédio na cidade. Mas é uma graça, parece uma vilazinha com casa geminadinha. As pessoas têm a garagem, aí tem a parte da frente do quintal e a de trás. Então a maioria das pessoas fecharam, colocaram um portão para colocar seus carros lá com segurança. Você tem espaço da sua churrasqueira para tomar um sol, colocar uma piscininha lá para molecada no calor. Então, assim, nossa, nem se compara a qualidade de vida, né? É verdade, qualidade Sim, de vida. certeza. Vamos lá para a próxima também, porque eu tenho um monte. Segurança pública. Bom, segurança pública, eu coloquei bastante coisa na segurança. Uma das coisas, eu acho que eu já fui contemplada aqui, que eu falei do botão do pânico. Sim. Que eu acho que é uma das principais propostas nossa, né? Para o pessoal que não entendeu, o botão do pânico vai ser um aplicativo que vai estar ligado a um GPS no seu celular, da Guarda Municipal, aonde se você estiver passando por qualquer tipo de problema, você vai lá e clicar. Uma das coisas que eu quero fazer na cidade, que eu coloquei também no plano, será o monitoramento via drones, tá? Dar um curso de capacitação mesmo para nossa guarda municipal, para que a gente tenha essas câmeras de monitoramento também via drone, porque nos lugares onde a gente não tem câmeras, né, na cidade, a gente vai conseguir fazer via drone, que é muito mais rápido, muito mais eficiente. Eu conheço ruas em São Paulo que eles fazem monitoramento 24 horas praticamente via drone, tá? Que às vezes você não tem, você vê a pessoa, você vê um caso, uma pessoa suspeita, a câmera que tem no seu bairro não pega, né? E aí você liga para a guarda municipal, olha, eu tô vendo uma situação suspeita aqui no perímetro tal, aqui da rua tal. Aí a gente consegue mandar um drone lá, sem a pessoa fazer aquele alarde todo, né? E aí, enquanto isso, a guarda municipal tá vindo. São coisas que eu acho importante, não quero, como eu disse para você, apenas bairro seguro. O meu projeto é uma cidade toda segura, né? Então eu quero ter também, claro, né, cuidar da nossa guarda municipal. Nós temos hoje na cidade, nessa gestão agora, nós tivemos a aposentadoria ali de 40 guardas municipais, tá? Mas a gente teve ali, menos de 20 guardas foram contratados para a cidade. E a gente precisa ampliar também a contratação dos guardas municipais na cidade, tá? Porque a gente tem uma falta muito grande de guarda. Então, e aí também tem outra coisa, nós temos muitos guardas municipais, eu já fiz um mapeamento, nós temos cerca de 20 guardas municipais que prestaram concurso, tá, para a guarda municipal, para estar na rua, fazendo ronda, protegendo a população e estão trabalhando dentro da prefeitura no serviço administrativo. Essa pessoa está gerando um gasto muito grande para a nossa cidade, né? A gente poderia contratar, eu vou contratar, isso eu coloquei no plano de governo, eu vou contratar o pessoal que sai muito mais barato para fazer o serviço administrativo, né? Um agente administrativo e o guarda municipal, esses 20 que estão aí trabalhando interno, vão para a rua. Vão pra rua, porque tem que estar, a gente precisa ir. Eu conheço caso, eu recebi denúncia que tem até vereador aqui na cidade, não vou citar o nome hoje, da própria guarda municipal que me procurou, que fica indignado, que usa a guarda municipal para fazer escolta, sabe? Escolta pessoal. É um absurdo, enquanto as pessoas na cidade estão se sentindo inseguras, né? Então a gente vê o político usando a guarda municipal para benefício próprio, benefício particular. E os nossos GMs, eles têm que estar na rua. Legal. E a gente também colocou no nosso projeto, no nosso plano, a solicitação para a criação das varas criminais de defesa da mulher. Isso a gente quer solicitar porque não tem em Jundiaí. Não tem em Jundiaí. E isso está dentro da Lei Maria da Penha, para que os municípios e estados, né, que os estados ajudem os municípios a investirem nas varas. Por quê? Aí você torna a defesa da mulher, todo o processo, quando você fala de violência doméstica, você está falando de um processo de família, né, civil e criminal. Na vara de defesa da mulher, você já trata, primeiro, com promotores e juízes específicos para essa causa só, né, que tem mais experiência e competência para avaliar os casos.
e você torna muito mais célere o processo, né? De que essa mulher consiga se separar, consiga ter o sustento dela, a pensão dos filhos, que o juiz que vai avaliar a guarda dos filhos avalie a situação de forma geral, ver que eles tenham condições de analisar o pai, a guarda, com quem vai ficar, se vai ser compartilhada, se não vai. Então isso é fundamental. E até para que a mulher tenha direito aos bens, a partilha dos bens com uma celeridade maior, para que ela possa ter o sustento dela, porque a grande dificuldade, uma das maiores dificuldades da separação, né? Quando você tem uma mulher que ela, por quê? Fica tanto tempo com o marido? Porque ela tem dependência econômica. Quando você trata isso tudo, todas essas três áreas em uma vara só, fica muito mais celere para a vítima, o processo é julgado de forma muito mais justa e fica muito menos custoso para a justiça. Então a gente desafoga as varas e torna os processos mais céleres e mais baratos. E não só para a mulher, mas a gente colocou também para a vara para a questão do abuso sexual na cidade, que é uma coisa assim muito, muito, muito frequente. A população não sabe, mas assim quase todos os dias nós temos abuso sexual em Jundiaí, todos os dias. Uma das coisas que eu briguei muito é que nós tínhamos uma psicóloga na cidade, na Delegacia da Mulher, que estava ali trabalhando há mais de 20 anos, especialista em abuso sexual na cidade, e o prefeito simplesmente a exonerou sem justificativa, sabe? Sem uma justificativa que fosse real, porque a gente não tem. Então, assim, não é uma preocupação deles. E eu tenho essa preocupação com as nossas crianças também pela minha história, né? Porque eu sei que todos os dias nós temos abuso sexual na cidade, e eu sei dessa necessidade da gente ter especialistas para cuidar dessas crianças em Jundiaí, né? Legal. Vamos lá. Marcia, como você falou, né, que você é uma jovem, né? Nos últimos anos, Jundiaí perdeu grandes empresas, né? Tipo a Vulcabras, a Sica, e agora, mais recentemente, a Dana informou que vai desativar a unidade de Jundiaí. Qual é o seu projeto para que não aconteça isso mais, das empresas deixarem a cidade? Incentivo fiscal. Eu conversei recentemente com um empresário da cidade, que era da cidade, ele mora em Jundiaí, mas ele decidiu levar a empresa dele para Várzea Paulista. Ele me procurou e falou: Márcia, aqui em Jundiaí o incentivo fiscal é mínimo para a gente continuar, o imposto é muito maior que das outras cidades aqui da nossa região, e eu preferi levar a minha empresa para outra cidade porque não dá mais para pagar tanto imposto em Jundiaí. Então eu quero trazer, eu coloquei isso no plano de governo, tá? Inclusive, eu já estou conversando, a empresa, os coreanos que levaram a Hyundai para Piracicaba, esses coreanos me procuraram há um tempo atrás, no início do ano, que eles já tentaram entrar em Jundiaí várias vezes, não conseguiram, por causa do incentivo fiscal, que não tem incentivo fiscal para as pessoas virem para a nossa cidade. Eu falei, não, eu preciso dar mais incentivo não só para os que estão vindo para Jundiaí, tá? Não só para as empresas que estão vindo para a cidade, mas também para os que estão aqui em Jundiaí. Uma das coisas que eu coloquei também no plano será o espaço do empreendedor. Eu quero desburocratizar. Mas sabendo aí que nos últimos anos, né, Jundiaí perdeu grandes empresas, tipo a Vulcabras, que foi para o Nordeste, a Sica, que foi para Goiás, né, e agora recentemente, aí, 2 meses atrás, aí a Dana, né, que é a antiga Cífico, né, anunciou a saída de Jundiaí. O que você pretende fazer, né, para manter essas empresas aqui? Também, logicamente, mantendo a empresa, o índice de desemprego cai também, né? Sim. Uma das coisas que eu quero fazer é incentivo fiscal, gente. Incentivo fiscal, eu recebi recentemente denúncia de um empresário aqui da cidade que mora em Jundiaí, foi para Várzea Paulista e falou assim: Márcia, os impostos em Jundiaí são muito, muito, muito maiores aos da cidade vizinha. Então todas as empresas estão querendo sair da nossa cidade por causa da falta de incentivo fiscal, né? Uma das empresas que me procurou, que foram os coreanos que levaram a Hyundai para Piracicaba. Eles me procuraram no início do ano, tá? E eles têm trocentas empresas, eles inclusive fizeram uma proposta para mim de trazer um porto seco aqui
aqui para nossa cidade, né, para montar, que nós já temos ali da ferroviária, mas a gente tem capacidade para fazer um outro porto seco em Jundiaí, tá? E aí trouxe várias empresas, eu falei para ele, olha, com uma condição, até dou incentivo fiscal que vocês precisarem, porque isso vai ser muito bom para a cidade, isso vai gerar uma economia imensa, né? Vai movimentar muito a nossa economia, o nosso orçamento vai melhorar, as pessoas vão estar empregadas, desde que vocês treinem, não tragam o pessoal de lá, mas treinem o nosso pessoal, né? Para que quem seja empregado seja as pessoas de Jundiaí e da nossa região. Então eu não quero dar incentivo fiscal, gente, apenas para as empresas que estão vindo para a cidade, mas também, né, para as empresas que já estão em Jundiaí. Ver de que forma eu posso ajudar essas empresas para que eles se mantenham na nossa cidade, né? Eu quero fazer proposta melhor que as outras, né, para continuar aqui, porque isso vai melhorar muito, gente, a vida das pessoas. Uma das coisas que eu coloquei no plano de governo, será o espaço do empreendedor. O que vai ser esse espaço do empreendedor? Vai ser um espaço para desburocratizar a relação entre a prefeitura, né, e os nossos empreendedores. Eu recebi outro dia uma empresária aqui da cidade, falou, Márcia, na minha clínica, quando eu tentei abrir a clínica, eles não me explicaram o tempo das coisas, não me explicaram o que eu precisava em Jundiaí, a parte burocrática para eu poder montar minha clínica. Quando eu já tinha montado tudo, aí começou a vir a vigilância sanitária, exigindo que eu colocasse um lavabo em cada sala na minha clínica, sendo que já tinha 2 banheiros dentro da clínica. São coisas assim, gente, que são absurdas, né? Que se tiver para cada segmento, olha, eu quero alguma coisa na área de alimentos, né? Então já vai ter ali naquele espaço do empreendedor todos os requisitos que precisam para que você monte a sua empresa na cidade. Uma das coisas que eu coloquei também eu vou dar curso gratuito mesmo, online, para os nossos empreendedores. Porque muita gente abre um comércio, abre alguma coisa na cidade e essa pessoa não consegue gerenciar isso depois. Ela não tem um estudo financeiro até, né? E eu coloquei tudo isso também de marketing, de tudo. Hoje a era digital. Então eu quero facilitar a vida dos nossos empreendedores na cidade. Uma das coisas que eu coloquei também, não só... nós temos muitas pessoas aqui na cidade que estão trabalhando de forma irregular, tá? Eu vou regulamentar algumas pessoas aqui, que essas pessoas vão ser os ambulantes, por exemplo. Nós temos vários ambulantes em Jundiaí, que eu tenho como exemplo São Paulo, tá? Que o nosso presidente, ele abriu essa porta, né, para que a gente pudesse estar regulamentando, as prefeituras pudessem regulamentar a situação das pessoas que estão trabalhando de forma irregular na cidade. Então, lá em São Paulo, o que eles fizeram com o ambulante? Eles cobravam uma taxa, as pessoas que fizeram cadastro, claro, ela vai ter um alvará, ela vai pagar imposto, sim, ela vai pagar uma taxa, e eles pagavam R$5, foi a taxa que o prefeito de São Paulo colocou para os ambulantes, R$5 por dia. No primeiro mês, São Paulo arrecadou 50 milhões de reais só com essa taxa. Então, a gente tem aqui muitos profissionais que estão trabalhando de forma irregular e eu vou estar disponibilizando, porque eu digo que trabalhador não é bandido. Trabalhador é trabalhador. É gente que não saiu de casa para assaltar ninguém. Saiu de casa para trabalhar porque não conseguiu emprego em alguma empresa, né? Então... eu coloquei isso no plano de governo, tá? A regulamentação também desses profissionais da nossa cidade, porque é importante, eu digo que tem espaço para todo mundo, gente. Não é só para a pessoa que tem a sua loja, mas também para as pessoas que estão na rua procurando um ponto para trabalhar. Seja uma loja de um negócio de cachorro quente, de qualquer coisa. Essa pessoa vai ter um espaço para estar trabalhando em Jundiaí. E eles querem pagar, eles querem ser regularizados pela prefeitura. Porém, a prefeitura não dá essa oportunidade. Então, eles, assim, estão vendendo porque precisam do sustento para a família, aí chega a fiscalização, eles têm que sair correndo, perdem mercadoria. Então, eles estão desesperados para que eles possam pagar os impostos e possam trabalhar tranquilos. Outra coisa que a gente quer trazer para Jundiaí, que é um mercado que está em ascensão no mundo todo, é o mercado vegano. Então, a gente vai trazer... Tem que puxar a sardinha. Tem que puxar a sardinha, lógico. Porque eu acredito muito nesse mercado, né? Então, assim, não só no ramo alimentício, mas também no setor de cosméticos,
de beleza, de produtos de limpeza para casa. Então a gente tem várias empresas que estão investindo pesado, inclusive empresas grandes como Sadia, Perdigão, que estão investindo pesado nesse ramo, né? E a gente está querendo trazer a maior feira vegana para Jundiaí, para que a gente possa ter na cidade de Jundiaí a maior feira vegana do Brasil e também dar incentivo para empresas veganas instalarem suas plantas em Jundiaí. Não só as empresas veganas, como também as empresas com selo cruelty free, que são aquelas que não testam em animais. Então a gente acredita muito nessas empresas, no crescimento dessas empresas, e aqui a gente vai dar oportunidade para elas. Legal. Márcia e Alessandra, vocês têm algum projeto específico aqui para Ponte São João, tipo segurança pública, cultura, saúde, assistente social e idoso? Olha, eu vou te falar uma coisa. Na verdade, é aquilo que eu falei para você do bairro seguro, é a cidade segura. O que eu quero para a Ponte, eu quero para todos os bairros. Uma das coisas que eu vejo, a questão da UBS, tá? A questão da UBS não, da UPA, da nossa UPA, né? A gente precisa investir isso aqui na cidade, precisa melhorar. A gente eu já precisei usar os serviços aqui da Ponte, porque eu tô sempre aqui na Ponte. Eu sou empresária de uma humorista que ela mora aqui na Avenida São João. Então eu tô sempre aqui na Ponte, então eu vejo aí que eu já passei por várias situações, conheço muito essa região, porque eu vivo cá e na minha casa, né? No centro e na Ponte o tempo todo. Então, o que eu tenho para a Ponte é o mesmo que eu tenho para toda a cidade. Eu acredito que se eu melhorar, eu não posso dizer assim, eu vou me comprometer só com a Ponte São João, mas eu quero me comprometer com toda a cidade, todos os projetos para a educação, para a segurança, né? Tudo para a saúde, tudo eu quero que seja para todos os bairros, não só para a Ponte, tá bom? Mas todos os bairros da cidade. Os nossos idosos, tem uma coisa que eu quero trazer para a cidade, é a creche do idoso. A creche do idoso, porque nós temos muitos idosos, temos muitas pessoas, é muito caro. É muito caro, tem pessoas que não têm condições, você precisa trabalhar. Gente, a pessoa idosa, ela é uma criança, ela volta a ser uma criança. Eu já fui cuidadora de idosa, tá? Eu trabalhei numa clínica aqui em Jundiaí que tratava só de mulheres que tinham Alzheimer. E eu vi o quanto é difícil para essas famílias manterem os seus idosos nessas clínicas, porque é muito caro você manter. Então eu quero trazer para a nossa cidade, e se possível, até mesmo existia a creche do idoso aqui na cidade, que ficava ali na região da Hortolândia, sabe? E eu quero até descentralizar isso, levar por região, não por bairro, mas por região, porque é difícil, às vezes você sai para trabalhar, você precisa deixar o seu idoso, né? Aí você vai ter que atravessar a cidade para deixar o seu idoso lá, e eu quero trazer a creche do idoso também para Jundiaí por região, tá bom? Eu acho que isso é um projeto muito legal para os nossos idosos, que tenha você não vai ser um depósito de idoso lá. Você vai ter fisioterapeuta, você vai ter nutricionista, você vai ter um acompanhamento com atividades, né? Atividades físicas, curso para aquele idoso que for senil, né? Porque tem vários grupos, né? A gente tem aquele que não está mais senil, que já está ali no estado bem difícil. E nós temos os outros que querem interagir, que querem jogar dominó, que querem brincar, minha avó fazia, que quer ter atividade. Sim, que quer dançar. Que é clube da melhor idade, ela fazia dança do ventre. Então, eu quero trazer isso para nossa cidade, mas é por região. Eu não posso dizer para você que vai ser aqui para Ponte, não. Vai ser por região, tá bom? Tá, legal. Márcia, finalizando a última pergunta aí, né? Suas considerações finais aí, o que vocês querem falar, né? O que vocês querem expor mais aí, que vocês falaram bastante coisa em off pra mim, né? O que vocês querem expor aí? Ok, uma das coisas que eu quero pedir o seu voto de confiança, não poderia dar, né? Fazer uma entrevista assim, o número do seu partido, né? Nós 27. Eu quero pedir a você que vote sim na gente, porque nós temos, apesar de eu ser jovem, muita gente fala assim, você é muito jovem, Márcia. Como você tem capacidade para administrar uma prefeitura? Eu falo, tenho sim. Eu saí da minha casa, gente, com 15 anos de idade, fui virar. Márcia, então agora a última pergunta aí, as considerações finais, né?
que você quer expor aí pra gente aí, né? Do seu plano de governo, né? O número do seu partido que nós não perguntamos, né? O número do meu partido é 27. Gente, eu gostaria de pedir o seu voto de confiança, assim. Eu acho que é importante que as pessoas entendam o motivo pelo qual nós estamos na política. É que nós somos pessoas como você, né, que estão indignadas, né, com o serviço público da cidade. Hoje nós temos 13 candidatos em Jundiaí, não é à toa, né, porque há uma insatisfação muito grande das pessoas na cidade. E a gente tem um compromisso. Eu digo que cuidar da cidade é cuidar da família, né? Os nossos projetos, todos os nossos projetos, a gente foi pensando na família jundiaiense, naquilo que é bom para todas as nossas famílias. É dessa forma que eu quero trabalhar. Eu sou mãe, tá? E eu amo muito meu filho, e eu vejo a política como mãe. Eu sou como se eu fosse mãe. Eu quero ser mãe de Jundiaí. É dessa forma que eu enxergo cada pessoa da cidade. Eu olho e digo, meu Deus, eu quero ser mãe dessa pessoa através dos serviços públicos, né? Eu sempre comparo a história de Débora, que é uma mulher que trabalhou ali, que foi líder, né? Liderou um exército em Israel, e Deus a levantou como mãe de Israel. Dessa forma eu venho me levantando por Jundiaí, como mãe de Jundiaí. E a mãe, gente, ela quer o melhor para os seus filhos. Ela quer a melhor educação, ela quer a melhor saúde, a melhor vestimenta, a melhor casa, ela quer a melhor cidade, né, para colocar o seu filho. E é dessa forma que a gente está trabalhando. Vote Márcia Pará 27. As minhas considerações finais são as seguintes. Eu acho que a gente tem duas formas de aprender política, na teoria e na prática. Nós somos duas mulheres que aprendemos na prática fazer política, né? Aprendemos olhando de perto a dor do povo, aonde está o problema, que a gente se mobilizou, se comoveu com cada um deles. Então a gente tem esse ideal de estar ali, eu já, desde quando eu escolhi minha profissão como policial, de colocar minha vida à frente, né, do cidadão, para que eu pudesse fazer por eles, né? E a Márcia, como ativista política, também se colocando em risco muitas vezes, né, quando ela foi lá na Câmara várias vezes, fazer denúncias graves, fazer denúncia no Ministério Público, pedir CPI, colocou a vida dela, a tranquilidade dela, pelo povo de Jundiaí, né, para trazer uma melhor qualidade de vida, um melhor atendimento médico, de saúde, né, trazer a vida, porque como ela falou, quantas pessoas morreram na fila de espera, né, do hospital, que não tiveram atendimento, infelizmente. Então eu acho que assim, a mulher na política, ela trabalha como se fosse dentro de casa. A mulher dentro de casa, o que ela faz? Ela cuida do filho, ela faz a comida, ela faz a compra, ela limpa a casa, ela passa a roupa, ela leva para escola, traz. É esse o serviço da mulher dentro de casa. Ela olha a casa de forma geral. Tudo tem que estar em ordem e funcionando de forma harmônica. Então eu acho que a mulher na política, ela trabalha da mesma forma. Ela olha a política, a sociedade de forma geral. E ela olha com olhos de cuidadora, porque esse é o nosso instinto feminino de cuidar. Eu acho que é hora da mulher. Essas são minhas Deu oportunidade finais, para as mulheres administrarem Jundiaí. 27. Márcia, Alessandra, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter falado com a gente aí, né?